Olá, pessoal. Nesse nosso último vídeo sobre técnicas de levantamento de requisitos, nós vamos falar um pouquinho sobre prototipagem, né? A gente já falou um pouco, né, sobre prototipagem quando nós falamos dos ciclos de vida, né, de sistemas, né? Falamos da prototipagem enquanto uma atividade do desenvolvimento, mas o nosso foco aqui vai ser na prototipagem enquanto técnica para levantar requisitos do sistema. E nesse aspecto, ela é muito valiosa para você conseguir obter rapidamente informações específicas sobre requisitos do usuário, sobre a visão do usuário sobre aquilo ali, né? Sobre qual o sentimento do usuário para uma determinada possibilidade de solução do problema, né? A ideia central é você construir uma versão incompleta, né, do sistema ou um, um, um protótipo, né? Ou seja, uma visão de como seria o sistema para que o usuário experimente e passe as visões dele sobre aquilo ali, né? Então, com isso, você consegue obter as reações iniciais do usuário, né? Ou seja, como ele se sente em relação àquela solução, né? Você pode usar ah, um protótipo com base, fazer um protótipo com base em informações que se obteve em outras técnicas, né? Por exemplo, questionário, uma entrevista, e apresentar para o usuário para ver, olha, era isso mesmo que você quis dizer quando eu te perguntei tal coisa lá na entrevista? Ou, observando o seu trabalho, eu cheguei numa ideia de fazer o sistema funcionando mais ou menos assim, o que que você acha? Então, é uma ferramenta muito útil para obter essas reações iniciais do usuário, as possíveis soluções que você está propondo, né, com base no que você obteve em outras técnicas. Então, assim, não é uma técnica que vai ser a primeira técnica que você vai usar, né? Porque enquanto todas as outras técnicas você estava muito com foco em entender o problema, aqui a prototipação já tem um foco numa possível solução do problema. Então, ela é sempre uma técnica utilizada em fases mais avançadas, né, do levantamento de requisitos, né? Então, a partir dela, você pode ter sugestões do usuário, né, que pode te guiar na direção de atender melhor as necessidades do usuário, né? Você pode dar origem a novas capacidades que você não imaginou antes, né, a partir da opinião do usuário, né? Então, você pode, com os protótipos, estabelecer prioridades, né? Então, a partir do momento que você mostrou os protótipos para o usuário, falou, olha, isso aqui é a forma que a gente vai fazer tal coisa, a forma que a gente vai fazer tal coisa, aquilo ali fica mais concreto para ele, né? E aí facilita até para ele escolher, por exemplo, o que deve ser desenvolvido primeiro, caso você esteja fazendo um desenvolvimento incremental, né? Então, até para priorizar o desenvolvimento, né, para você obter informações sobre priorização de desenvolvimento, a prototipagem é útil, ou prototipação, né? E aí a gente tem algumas abordagens, né, que alguns tipos de protótipo, né? O primeiro tipo é o protótipo não operacional. Na verdade, 99% dos protótipos, né, que a gente faz são não operacionais. O que que é isso? São protótipos só de interface, né? Você faz só o desenho da tela, não faz o processamento e é só uma questão de para o usuário experimentar como que seria na hora que ele clica, na hora que você clicar aqui vai acontecer tal coisa. Mas o processamento, a lógica de negócio aí não está feita ali atrás. Tá? É só uma sequência de desenhos de tela, né? Então é muito útil para você ter um retorno do usuário sobre como ele se sente usando o sistema, né? Mas sem ter o custo de desenvolver todo o sistema, né? Na verdade, você está só fazendo as interfaces. Um outro tipo de protótipo é o arranjado às pressas. Na verdade, esse protótipo tem muito a ver com aquele ciclo de vida, né, baseado em protótipos que a gente viu lá na aula que nós falamos de modelos de ciclo de vida, né, que eu sugeri que não era uma boa opção, principalmente quando você tem sistemas grandes e complexos, né? Por quê? Qual que é a ideia do protótipo arranjado às pressas? Você constrói toda a funcionalidade do sistema, mas sem
tomar muito cuidado, sem ter os requisitos muito bem definidos. E aí você vai usando o próprio protótipo, né, para identificar essas suas falhas no levantamento de requisitos, né? E aí você encontra essas falhas, refaz o protótipo e faz um novo ciclo, né? Isso aqui normalmente é possível quando você tem um sistema pequeno, com, de baixa complexidade e há muitos componentes já prontos. Então, o custo de você fazer esse protótipo e jogar ele fora e refazer, jogar ele fora e refazer é muito baixo, então compensa você fazer. Mas é uma técnica que realmente, para sistemas complexos, para sistemas grandes, não é uma boa ideia, né? A gente tem também o protótipo primeiro de uma série. Qual que é a ideia do protótipo primeiro de uma série? Você utilizar, é um protótipo, aqui eu não sei se a palavra, eu não gosto da aplicação da palavra protótipo aqui. Porque, na verdade, o que que é? Você tem o sistema final já e usa como piloto. Por exemplo, suponha que você fez um sistema para caixa eletrônica do banco. E aí esse banco ele tem, sei lá, 100 mil caixas eletrônicas espalhadas pelo mundo. Você não vai alterar o sistema dos 100 mil. Você vai pegar, fazer sei lá, 40, 50 caixas desse, vai instalar o sistema lá e vai falar que aquilo ali é um protótipo, né, que ele está em fase de teste ainda, para obter uh, retorno sobre como que está aquele sistema e, se for necessário, alterar antes de implantar em todos os caixas eletrônicos. Note que quando eu falo que a palavra protótipo para mim me causa uma certa eu acho que é meio mal usada nesse contexto, é porque, na verdade, o seu protótipo ali, na verdade, é o sistema pronto, né? A única questão é que você está instalando em apenas alguns pontos para fazer esses primeiros testes, ok? Por fim, um outro tipo de protótipo que também é um tipo que se aplica a quase todos os protótipos, né, que eu já vi fazer, é o protótipo de característica selecionado. O que que significa? Você não vai fazer o protótipo do sistema inteiro, né? Você vai fazer protótipos de apenas partes do sistema. Então, em geral, os protótipos que eu vejo, né, serem feitos, né, a técnica de prototipação que é muito utilizada é de fazer protótipos não operacionais, ou seja, só interfaces, e de características selecionadas, ou seja, você não faz o sistema inteiro, você faz de pedaços do sistema que você quer discutir naquele momento, né? Isso é muito utilizado em desenvolvimento incremental. Então, eu estou discutindo um determinado pedaço do sistema agora, eu vou fazer protótipos daquele pedaço, né, para discutir, né? Então, na hora de usar a prototipação, você deve considerar o tipo do problema a ser desenvolvido, né, a ser resolvido, qual a complexidade dele, né, para verificar então se é realmente necessário prototipar ou não, né, porque se a solução que você está desenvolvendo é uma solução já dominada, se já há um padrão dentro da empresa para a interface daquilo ali, não tem muito motivo para você ter que fazer um protótipo. Agora, se você está trabalhando com um sistema com complexidade um pouco mais alta, se há muitas novidades ali dentro em termos de interface, então é muito útil você fazer um protótipo para antecipar problemas, né? Então, a vantagem de utilizar protótipo é você antecipar esses problemas, você ter a oportunidade de avaliar a viabilidade do sistema antes de você desenvolvê-lo, e certamente os protótipos levam a sistema que atende melhor às necessidades do cliente, porque você consegue antecipar essas coisas, né? As desvantagens, uma é maior dificuldade de gerenciamento. Por que maior dificuldade de gerenciamento? Porque é uma atividade a mais que tem que ser feita, né? Então, querendo ou não, o desenvolvimento do protótipo vai tomar um tempo, vai ter um custo. A ideia é que a gente faz o protótipo, a gente tem arca com esse custo, né, de tempo de ter uma pessoa ocupada para fazer o protótipo, né, gera um custo, mas a ideia é que esse custo compense em antecipar problemas e depois você não ter que não fazer implementações que têm retrabalho depois, né? Então, assim, a ideia é que essa antecipação dos sentimentos evitem problemas que seriam mais caros do que o custo de fazer isso
no determinado momento. Né? Outros problemas que a gente tem de prototipação é a tentação de usar o protótipo como sendo o próprio sistema depois, né? O que quebra a modularização, que pode quebrar a mantenibilidade do sistema. Né? E uma coisa que eu acho que tem que tomar muito cuidado é com a geração de expectativas não atingíveis. Por quê? Na hora que você faz um protótipo, às vezes, suponha que você faça um protótipo usando uma ferramenta de computação gráfica qualquer, né? Ah, é só um protótipo de tela, vou fazer rapidinho aqui. E aí você faz um desenho super bonito e tal, mas a ferramenta de programação que você está usando não te permite fazer gráficos tão bonitos. Então, você gera uma expectativa no usuário de ter um sistema com aqueles gráficos bonitos e no final essa expectativa não é atingida. Então, uma coisa que tem que tomar muito cuidado para fazer protótipo é não gerar expectativas não realistas, né? Principalmente a parte gráfica. Então, assim, conselho que eu dou é usem ferramentas de prototipagem que tenham esses padrões. Então, eu estou fazendo meu sistema em Java. Use ferramentas de prototipagem de interface que façam interfaces com aquelas carinhas padrões das interfaces Java para que você não gere aí uma expectativa errada no usuário. Okay? Então, algumas diretrizes aí para protótipo. Primeiro, trabalhe com módulos gerenciáveis. O que eu quero dizer com isso? Você não vai fazer protótipo para o sistema inteiro. Você vai fazer protótipo para algumas partes do sistema das quais você quer tirar alguma dúvida, que é necessário ver o que o usuário acha daquilo. Segundo, os protótipos têm que ser construídos rapidamente. Se você começou a levar mais de 2 a 3 dias para construir um protótipo, o trabalho de construir o protótipo está ficando custoso demais. Então, deve-se reavaliar, né, qual é o problema. É a ferramenta que a gente está usando que é inadequada? Pô, então vamos usar uma ferramenta melhor. Ou se é o nível de detalhe que a gente está chegando no protótipo que está sendo tão grande que está tomando mais tempo do que deveria, né? Então, construção de protótipo é para ser rápida, né? Normalmente o foco dos protótipos é na interface com o usuário, né? Então você faz protótipo na maior parte das vezes para entender como o usuário se sente com aquele tipo de interface, né? E não há sentido falar em prototipagem se não houver envolvimento do usuário. Então o usuário ele tem que experimentar o protótipo, né? Você tem que observar as reações do usuário, você tem que incentivar que ele seja sincero nas críticas, né? nas sugestões, né? Então, assim, tem que deixar claro para ele que aquele é o melhor momento para ele achar defeito, né? Para ele apontar correções, para ele apontar sugestões. Então, quanto mais sincero ele for, melhor. Ok? Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra, né, esse nosso passeio pelas técnicas de levantamento de requisitos. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.